Tô por aqui Oi, já. Bom dia, oi. pessoal. Tudo bem com vocês? Quem tá de verdade no Zoom, que tá aqui mesmo, que não tá com o celular ali do lado lavando louça, que vai implementar, manda um bom dia aqui pra mim, pra eu saber que vocês realmente estão aqui com a gente, estão ouvindo, ó. Caramba, tá todo mundo aqui mesmo. Isabela, Lupe, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia, Kelly. Bom dia, Letícia. Bom dia, Aparecida. Bom dia, Lorena. Gente, tô feliz, cara, vocês estão aqui de verdade. E que bom que vocês estão aqui de verdade, porque essa parte vai ser muito importante para a gente construir um bom quiz. A Fê fez o inicial perfeitamente para a gente, de explicar o que é o quiz, e essa parte é muito importante porque eu acho que alguns de vocês podem ter se deparado com o quiz aqui na mentoria e ter pensado, gente, quando eu pensei em fazer alguma coisa para o digital, eu não pensei em fazer o quiz. Então me conta quem aqui não entendia que o quiz ele poderia sim ser uma estratégia de venda. Ou não, eu já sabia, ó, o Carlos não sabia, a Graça ficou se perguntando, o Henrique também. Bom, a Fê contextualizou um pouco para a gente do que é o quiz, e agora eu vou explicar para vocês a melhor maneira de montar todas essas perguntas do quiz. Ana, por quê? Porque quando a gente passar a pessoa por cada pergunta do quiz, a gente precisa fazer exatamente isso que a Fê falou. Eu preciso fazer a pessoa sair do automático e encarar o problema dela. E a gente faz isso através do spin para depois conseguir vender a nossa solução muito mais facilmente. Eu vou compartilhar um material aqui com vocês, mas eu vou fazer um combinado muito importante aqui com vocês. Esses materiais, eles ficam disponíveis para vocês, cara. Então aproveitem esse momento para a gente estar aqui conversando, vocês ouvindo a explicação, porque a diferença de você ver agora essa aula e prestar atenção na aula é muita, e o material você consegue ler depois e tirar o mesmo proveito, ele vai estar ali para vocês. Mas vamos começar então explicando para vocês, Ana, o que é o método SPIN, que eu nunca tinha ouvido falar. Alguém aqui já ouviu falar? Não, eu já ouvi falar, Ana, eu sei o que é o método SPIN. Me conta aí enquanto eu vou compartilhando o material que eu fiz para ajudar a gente a entender um pouco melhor. Eu já sabia, sim. Olha, as duas formas, não sabia. Ouvi o Leandro dizer, não conheço, eu não conheço, não sei. Bom, é legal saber isso, porque aí eu sei exatamente como que eu vou explicar isso para vocês. Então vamos começar? Nath, tá todo mundo vendo minha tela já? Tô vendo você aqui comigo. Tá todo mundo vendo? Então vamos começar. Obrigada, Nath. O que é o método SPIN, galera? O método SPIN foi um método desenvolvido pelo Neil Heckman há muito tempo atrás e deem valor nesse método SPIN. Porque ele não foi lá, juntou duas ou três ideias mal pensadas e bolou o método. Não, foram 12 anos de estudo, foram mais de 35 mil casos de venda estudados. E essa pesquisa não foi baratinha, não, gente. Aproveitem que vocês estão tendo os resultados de graça, porque o Neil pagou R$ 1 milhão para conseguir desenvolver essa pesquisa ao longo de 12 anos. E hoje eu vou explicar para vocês o que ele descobriu sobre os melhores vendedores, quem realmente conseguia vender um produto, seja lá do que for. Ele entendeu que o melhor vendedor faz o seguinte, presta atenção aqui comigo que essa é a parte mais importante. O melhor vendedor não vai virar para você e falar: você precisa do meu produto porque ele é bom por isso, por isso, por isso. O melhor vendedor vai fazer você concluir que você realmente tem um problema, que aquele problema traz consequências para você e que você precisa resolver esse problema para parar de ser impactado por essas consequências. Deu para entender o que um bom vendedor faz? Deu para entender que a gente vai só fazer perguntas para fazer a pessoa perceber que ela realmente tem um problema e precisa de uma solução. E o Neil ajudou a gente a lembrar muito facilmente como que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso através de perguntas e são 4 tipos de perguntas. O nome desses 4 tipos de perguntas ele já colocou no método. SPIN, que é essa palavra que vocês estão vendo aí na tela, é uma abreviação de 4 palavras juntas: situação, problema, implicação e necessidade. Situação, problema, implicação e necessidade, que é o Ana, caminho que eu vou percorrer para a tomada de decisão. Quando eu falo de situação, eu vou mapear onde a pessoa está hoje no problema,
Quando eu falar de problema, eu vou fazer com que ela identifique que aquilo que gera incômodo nela recorrentemente é um problema, que não é normal, não é automático da rotina. Eu vou trazer isso para a consciência dela. E eu vou fazer ela entender que isso tem consequências na vida dela, que é a minha implicação. E a partir do momento que ela viu que tem um problema, que o problema prejudica ela, ela vai ter a necessidade de resolver o problema, porque ninguém que gosta de ficar passando por problema. Tem alguém que gosta? Fala assim, eu adoro acordar numa segunda-feira de manhã, ter 3 problemas para resolver, para começar a minha semana. Ninguém gosta, então é aí que surge a necessidade de solução e deixa a pessoa mais preparada para receber a nossa oferta. Não se preocupem que a gente vai passar por cada uma dessas letras aqui agora, começando pelo início da minha conversa com o meu cliente. Como que vão ser as primeiras perguntas do meu quiz, Ana? Como que eu vou abordar o meu cliente? Eu já vou jogar o problema para ele? Não. A pergunta de situação, pessoal, é a pergunta que vai fazer o meu cliente dar um passo para trás antes de ver o problema. Como assim, Ana? Quando o meu cliente se depara com o problema dele, o que ele estava fazendo antes? Um exemplo falado aqui para vocês. Se eu tenho um produto que fala sobre organização de casa, o problema do meu cliente é a casa desorganizada. Onde que ele estava um passo atrás antes de perceber esse problema? Ele estava chegando em casa, ou ele estava indo receber uma visita e viu como estava a casa. Por isso, geralmente a gente pergunta coisas como: o que acontece quando você chega em casa hoje? Ou o que acontece quando você vai receber uma visita? Perceba que aqui eu ainda não falei sobre o problema, eu nem toquei ainda no problema da pessoa. Mas, quando a pessoa precisar me responder essa pergunta, ela vai começar a se deparar com os problemas dela. Então, aqui eu coloquei para vocês que os objetivos são fazer a pessoa começar a falar de si, se identificar com as situações que você trouxe, tipo, cara, realmente eu passo por isso, e se reconhecer ali no que a gente está falando com ela. E as alternativas das perguntas de situação também são muito importantes. Ana, por quê? Porque são essas alternativas que vão falar sobre o contexto do meu problema. E é ali que eu vou começar a perceber um problema. Vem comigo ver 3 exemplos na prática, eu trouxe de 3 nichos, mas, eu quero que vocês vão pensando já do lado daí, porque eu vou pedir para vocês colocarem perguntas de situação sobre o nicho de vocês. Então, vamos lá aqui para 3 exemplos. Eu trouxe o primeiro de marketing digital, que é uma coisa que teria a chance de todo mundo aqui conhecer, porque estamos todos no digital. Então, o que seria uma boa pergunta de situação? O que a pessoa faz antes de não conseguir fazer um produto digital? Ela tenta fazer um produto digital. Ela tem o desejo de fazer o produto digital. Então, eu pergunto para ela, hoje, quando você vai tentar criar um produto digital, o que acontece? E nas alternativas, ela começa a se deparar com os problemas que ela tem. Por exemplo, poxa, eu sei tudo sobre a minha área, mas não sei como transformar isso em um produto digital. Essa é uma dor que meu público pode ter. Ou eu já tentei criar um produto, Ana, eu vi umas dicas na internet, mas fica muito confuso. Então a gente tem um outro problema, que é o excesso de informação e a confusão que a pessoa pode ter. Na alternativa C, até conseguir criar o produto, mas não sei como vender. Então é aquela pessoa que o problema dela não foi criar, ela criou o produto dela, que legal. Mas quando a gente fala de criação de anúncio, de tráfego pago, de subir campanha, ela vai lembrar que ela não sabe nada disso quando ela tentou criar o produto digital. E é aqui que sorrateiramente eu vou introduzindo a minha solução e vou fazendo ela perceber, opa, olha só, eu realmente tenho esse problema quando eu vivo essa situação. Ou letra D, para a gente finalizar. Fico completamente perdida e não saberia nem por onde começar. Essa aqui é a pessoa que provavelmente está mais urgente, porque ela não sabe nada, nada, nada. Agora, só com esse primeiro exemplo, não se preocupem que a gente vai ter mais. Tá dando para entender? Ana, eu consegui. Conta aqui para mim, isso é importante para mim. Ana, eu consegui entender como que eu vou perguntar para o meu cliente qual é a situação dele. Ô, Ana, vamos para os próximos exemplos? Boa, a Ana entendeu, a Ana Emília entendeu, a Graça entendeu. Vocês estão comigo aqui ainda?
Vamos para os próximos exemplos. Matheus, Monique, Henrique entendeu? Olha, a Graça falou, tá bem didático. Que bom, Graça, é importante que vocês entendam essas etapas. Trouxe aqui para vocês também mais duas situações, sobre o nicho de emagrecimento e sobre o nicho de inglês. Então, se eu vendo uma solução que vai fazer a pessoa se alimentar melhor, eu tenho que perguntar o que acontece antes dela se alimentar, os hábitos alimentares, os hábitos que ela tem, o que ela costuma fazer, em qual situação ou contexto ela está inserida. A mesma coisa para inglês, se eu quero fazer ela falar melhor, eu tenho que perguntar o que acontece antes dela e tentar falar e perceber que ela realmente não consegue, ela provavelmente está tentando conversar com alguém. Então é importante que a gente pergunte isso. Eu vou deixar todos esses exemplos para vocês, mas acredito que deu para entender que aqui a ideia é explorar o cenário atual da pessoa para a gente entrar sorrateiramente no problema. E é importante aqui, pessoal, que as alternativas direcionem alguns dos incômodos. Eu coloquei para vocês aqui também o que não fazer, porque às vezes ir pelo lado do que não fazer também ajuda a gente a entender o caminho que a gente está indo. Então, eu não faço perguntas que não vão me dar dados reais sobre a situação da pessoa, que não vão me dar um conhecimento real e não vão fazer com que ela se identifique com a situação. Porque quando eu pergunto para você, você fala inglês fluentemente? Você só pensa, falo ou não falo. Quando eu pergunto para você o que acontece quando você tenta falar inglês, eu levo você exatamente para aquela situação em que você vai tentar falar e você fica assim, the book is on the table, não sei, e aí a gente começa a gerar aquele incômodo. Então, o que é o tipo de pergunta errada? O tipo de pergunta que não vai conseguir, de fato, levar a pessoa para a situação e entender aquele incômodo. Depois que a gente situou a pessoa de, olha, você passa por isso, agora a gente vai colocar o dedo na ferida e ir para a letra P da nossa palavra SPIN, que é o problema. A gente vai identificar aqui, de fato, qual problema ela tem. E enquanto isso, eu vou só tomar um golinho d'água aqui, que eu tô segurando esse Gatorade. Tem uns 10 minutos já. Vamos lá, então, para as perguntas de problema. Tá todo mundo comigo aqui? Espero que sim. No começo estava todo mundo aqui. Tomara que ninguém tenha ido embora. Eu vou ficar chateada, eu vou achar que o problema sou eu. O Shen tá aqui, a Flávia tá aqui, Samantha. Ai, que bom. Tá ninguém de mal de mim. Então, vamos continuar. Então, a gente agora vai fazer ele pensar no problema. Quando a gente faz a pessoa pensar no problema, é o que impede ela de avançar para o que ela realmente queria. Quando eu penso na minha situação de o que está acontecendo hoje e eu respondo, eu provavelmente começo a falar sobre os problemas. E agora a gente vai colocar explicitamente para a pessoa que ela tem um problema, porque a gente vai fazer a pessoa perceber que aquilo não é normal, aquilo não acontece corriqueiramente. Aquilo realmente é uma dificuldade, aquilo realmente é uma trava. Você não saber subir campanha é uma trava para que você alcance seu objetivo de criar um bom produto digital. Então, a gente vai fazer a pessoa identificar essas travas. Vem comigo que a gente já vai direto para o exemplo, porque acho que está dando para entender bem claramente que a gente agora vai colocar mesmo a mão na ferida. Então, eu vou perguntar para a pessoa, ainda no exemplo de marketing digital, como nicho escolhido. Qual é a parte mais difícil? Mais difícil é o problema mesmo. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é a parte mais difícil? Qual é a pior parte? Qual é o problema para você na hora de criar ou vender um produto digital? Aí a pessoa começa a me descrever os problemas dela, por isso que eu torno ela mais consciente do problema, porque ela está me descrevendo o problema dela, eu estou fazendo ela falar ativamente sobre o problema dela, ou pelo menos fazendo ela pensar sobre o problema dela. Aqui, ó, eu estou criando consciência. Então, olha, o que é o mais difícil de criar o produto digital? Ah, não sei o melhor formato de produto. Para mim, essa é a parte mais difícil, Ana. Eu não sei se eu vou fazer um e-book, eu não sei se eu vou fazer uma aula, eu não sei se eu vou fazer um SaaS. Eu preciso de um método para me ensinar a melhor forma de escolher o meu produto. Ou letra B, não faço ideia de como se vende um produto digital online. É aquela pessoa que não sabe nada do tráfego. Ou não sei que ferramentas usar, ou não tem uma boa estratégia. Aqui você vai colocar as maiores dores das pessoas, para que eu faça ela falar do problema e de preferência dos piores
problemas. E, claro, dos problemas que eu resolvo. É importante eu fazer com que ela fique consciente de problemas que eu resolvo, porque eu estou tentando vender uma solução. Coloquei mais 2 exemplos para vocês que vai ficar disponível no material do nicho de emagrecimento de inglês, mas onde eu falo também para vocês sobre instigar a pessoa a falar do que trava, do que é mais difícil, do que impede, do que não dá para fazer. E espero que todo mundo já tenha conseguido pensando em perguntas, pelo menos começando a, olha, eu acho que no meu nicho eu faria assim. Porque quem avisa amigo é e tem uma tarefinha aqui no final para vocês, não vou mentir. Mas vamos lá, a gente já entendeu que a pergunta de problema é para fazer a pessoa identificar a dificuldade que não vai conseguir fazer com que ela avance para uma vida melhor, para a solução do problema dela. Também coloquei aqui para a gente evitar perguntas rasas, tá, pessoal? Eu não vou colocar. Você acha difícil? Acho. A gente não desenvolveu, não fez com que ela identificasse, olha, realmente eu tenho esse problema aqui que ela falou. A gente não levou ela para o problema. A gente só falou, tem um problema aí? Tem. E fechamos aqui. Não pode, no Spin a gente desenvolve esse problema, tá? É isso que traz, ó, isso que traz a consciência. Então, vamos continuar aqui para a nossa próxima etapa do spin. Agora que eu situei a pessoa de qual o contexto dela, falei para ela, olha, o teu problema hoje é esse. Agora a gente precisa mostrar para ela que esse problema é muito ruim para ela, que ele tem consequências. Porque se algo me impacta, eu quero resolver. Quanto mais dói, quanto mais eu consigo mostrar as consequências para o meu lead, mais ele quer resolver. Então, aqui a gente vai mostrar consequências claras, práticas. Quando eu falar da consequência, o meu lead ele realmente precisa enxergar ali que ele está passando por algo que ele não gostaria de passar por causa daquele problema. Como, por exemplo, a gente veio falando aqui sobre o nicho de marketing digital. Eu preciso fazer a pessoa parar e pensar. Queria fazer um produto digital. Eu não consigo fazer um produto digital porque eu não sei tráfego. Identifiquei minha situação, identifiquei meu problema. E qual é a consequência? Bom, como eu não consigo fazer um produto digital, hoje é muito difícil eu fazer uma renda extra. É muito difícil eu conseguir trabalhar menos no meu negócio atual porque eu preciso gerar renda. Então é muito difícil que eu consiga o que eu quero, que é a liberdade financeira. Começa a ter consequências, começa a ficar mais difícil a minha vida porque eu tenho aquele problema. E é isso que a gente tenta trazer nas perguntas de implicação, pessoal. Quando a gente fala de marketing digital, se você continuar sem saber como criar o produto, o que, que vai acontecer? Na consequência, eu sempre vou pensar: se o meu cliente continua com aquele problema, o que, que acontece na vida dele? E aí a gente monta a pergunta de, olha, sabe aquele problema que a gente conversou? Se ele continuar, o que, que isso traz na sua vida? E nas alternativas, eu preciso trazer para a pessoa aquelas consequências escritas. Eu não posso deixar vocês esquecerem que aqui a gente está o tempo todo trazendo consciência sobre o problema, sobre os desafios, as consequências dele para o meu cliente. Então, nas alternativas, eu também deixo claro: olha, se você continuar sem saber fazer um produto digital, você vai continuar só dependendo do seu trabalho. Você pode perder oportunidades de negócios muito lucrativas. Você pode não conseguir trabalhar de casa, que hoje é algo que você precisa, você tem uma família também para administrar. Então, a gente precisa fazer a pessoa perceber as consequências do problema dela. No produto de inglês, por exemplo, se você continua sem falar inglês, você muitas vezes perde oportunidades profissionais. Você vai fazer uma viagem, às vezes a pessoa te passa para trás. Você sabe se alguém já te passou para trás no inglês? Às vezes você não sabe por quê, você não fala inglês. Às vezes você poderia negociar algo legal, você não consegue por quê? Porque você não fala inglês, porque você trava na hora de pensar nas frases. Olha como isso afeta a sua vida. Então, eu vou fazer mesmo o meu cliente pensar nisso. Por isso que a gente traz a implicação e eu sempre tenho que fazer o meu cliente sentir. Se isso continuar assim, realmente é um prejuízo muito grande. Para ele ver que o prejuízo dele ficar onde ele está é muito ruim.
Por isso, ele precisa solucionar o problema. E quem vende a solução? Você no final do quiz. Eu espero que esteja dando para entender por que a gente passa por cada uma dessas etapas com os meus clientes. E, de novo, eu vou frisar isso com vocês a aula toda, em todos os momentos. Sempre evitem perguntas rasas. Perguntas que não vão fazer a consciência do meu cliente se despertar. Como, por exemplo, não é ruim não saber falar inglês? Sim, é ruim. Tá, mas por que é ruim? Por que eu preciso saber falar inglês? Quais são as consequências de eu não saber falar inglês? Eu preciso trazer para que o meu cliente realmente tenha essa tomada de consciência em relação ao problema dele. E aí, agora que. Vou tampar. Vou tampar para vocês prestarem mais atenção aqui. Tá todo mundo comigo ainda? Eu mostrei, mas eu só dei um spoiler. Cancelei. Cancelei e não quero mais mostrar. Eu vou explicar e depois eu mostro para vocês. Vem aí uma novidade. Vamos ficar aqui comigo que já eu libero para vocês. Eu já fui lá, eu perturbei a cabeça do meu cliente. Perturbei não, eu fiz um favor, porque se ele realmente tinha esse problema, é muito nobre da nossa parte conseguir resolver. Então, agora que a gente já conseguiu colocar ele na situação que ele estava, expressar para ele que ele tem um problema, explicitar para ele que ele tem um problema, mostrar para ele que aquele problema afeta ele, eu vou só dar o último empurrãozinho para mostrar que necessita-se de uma solução, que ele precisa de uma solução. E se ele tiver essa solução, o que vai ser de bom? O que ele vai ter aqui quando ele solucionar que ele não tem aqui hoje, que é o momento em que ele está tendo um problema? A gente vai trazer isso para ele nas perguntas de necessidade de solução. A gente vai trazer uma boa parte, por exemplo, aqui, ó, dos decorados. Porque o que é os decorados? Os benefícios. Vocês responderam para a Fê qual era o quadro de vocês. Agora eu quero saber se vocês conseguem responder aqui para mim pelo menos um quadro do produto de vocês, um benefício que o cliente tem do produto de vocês. Foi legal, pedi um. Já pediu dois, três. A Patrícia Zilig, economia de tempo. Nossa, isso é tão bom hoje. Que academia, faculdade, trabalho, muita coisa. Economizar tempo é ótimo. Segurança nas manobras. Caramba, parar de procrastinar. Previsibilidade de faturamento, crescimento profissional, vencer a vergonha de postar. Isso é muito bom. Tem gente que tem vergonha de postar, não tem? Vai completar a manobra que nem um pró. É que nem um pró. Parar de gastar dinheiro no delivery, meu Deus, deixa eu salvar esse aqui. Não, deixa eu salvar esse produto aqui, que isso aqui é a solução do século. Parar de gastar dinheiro no delivery. Mas que bom que vocês sabem os decorados, porque aqui na apresentação da necessidade eu começo a falar exatamente isso. O que vai acontecer de bom aí com você se você tiver uma solução? Porque a pessoa que já está incomodada com o problema, a gente está implementando nela um desejo, a necessidade de solucionar, para poder colher aqueles benefícios de solucionar o problema. Então, nas perguntas de necessidade, depois que eu já martelei o problema bastante para ela, eu vou fazer ela pensar que resolver aquele problema vale a pena. Comprar a solução é muito melhor do que ficar aonde eu estou. Então, a gente vai apresentar para ela uma pergunta como: deixa eu falar do emagrecimento, que ele ficou esquecido aqui, coitado. Se você tivesse um método simples para te ajudar a manter treino e dieta, olha como eu estou falando aqui, ó, da necessidade de solução do problema dela, que ela me falou que ela não conseguia manter treino e dieta. Então, se você tiver um método, tem uma forma simples para você manter o foco no treino e na dieta, como que isso ia te ajudar? Vamos parar para pensar como que seria realmente benéfico para você resolver esse problema? E eu sou a pessoa que daqui a pouco vou te ajudar a resolver. Então a gente pode falar que se eu resolvesse o meu problema com dieta, eu me sentiria bem comigo mesma, eu me sentiria melhor nas minhas roupas, eu teria mais qualidade de vida, o meu bem-estar melhoraria. Por que ao longo do quiz, pessoal, agora que a gente chegou no final, eu vou contar isso para vocês. Por que ao longo do quiz, muitas vezes eu não li a pergunta e a resposta, eu só deixei ela ali para vocês. Para a gente notar a importância de adaptar muito bem o que o Spin faz no quiz, porque eu não quero ninguém escrevendo travado. Eu quero que vocês parem para pensar mesmo em qual é o problema, qual é a necessidade de solução.
qual é a implicação, qual é a consequência. Não são perguntas travadas, são perguntas e respostas que eu facilmente teria numa conversa com o meu cliente que eu tenho hoje. Muitos de vocês que têm negócios físicos, aproveitem para tentar pensar nas perguntas de spin em como seria uma conversa com o cliente de vocês. O que ele faz hoje, qual é o maior problema dele, quais são as consequências que esse problema tem na vida dele, que ele sempre me fala. Como que eu posso mostrar para ele que eu tenho uma boa solução? Isso é um ótimo exercício para que a gente consiga construir o spin sem ser de forma rasa, como eu trouxe para vocês ao longo de todo o quiz, para a gente evitar fazer repetidamente. Aqui eu deixei para vocês o fluxo completo de cada um dos produtos de inglês. Ana, você está passando muito rápido. Não se preocupe que esse material vai ficar com vocês. Todo mundo que estava preocupado se acalmou agora, vai ficar para vocês. E são as mesmas perguntas que a gente já viu. Aqui eu só trouxe um exemplo de qual que é o fluxo completo. Situação, o que acontece quando você precisa falar inglês? Dei um passo atrás do problema, é antes dele falar. Quero saber o que acontece com ele, sobre a pessoa. Aí a pessoa já me falou que para ela não consegue montar uma frase, é difícil. Aí agora eu vou perguntar sobre esse problema que ela me falou. O que é mais difícil para você quando você tenta formular essa frase simples? E a pessoa vai me falar: o mais difícil para mim é que eu travo e eu não sei qual palavra que eu vou usar. E aí eu passo para ela qual é o problema. Olha, se você travar para falar inglês, infelizmente você pode perder a oportunidade profissional. Se você travar para falar inglês, infelizmente você pode acabar não conseguindo aproveitar tanto sua viagem. Mas o que aconteceria se você conseguisse falar bem inglês? Cara, tu podia ganhar mais. Porque você teria uma oportunidade de trabalho melhor, porque uma vaga de trabalho melhor, ela pede qualificação em inglês. Então, aqui a gente encerra toda a jornada de perguntas de quiz. E eu espero que a partir de agora, todos vocês entendam que o quiz é uma estratégia interativa muito boa para melhorar o nosso engajamento, que eu conduzo o lead a perceber o problema dele, as consequências do problema, e depois apresento para ele uma solução, porque é muito melhor. E assim que a gente constrói o quiz com perguntas verdadeiramente estratégicas. Agora eu vou pedir 2 minutinhos para vocês para cumprir o que eu prometi. E trouxe algumas perguntinhas. E eu quero saber se vocês realmente entenderam cada uma das etapas do spin. Eu vou trazer a pergunta e vou pedir para vocês identificarem aqui no chat se é situação, problema, implicação ou necessidade. O João falou aqui comigo, deixa eu ver o que o João estava conversando comigo. Ana, a gente faz uma pergunta de cada parte do spin, tem um número ideal de perguntas? João, João barra Bruna? Ai, eu tô falando com o João com a Bruna. João barra Bruna, olha só, a gente tem sim uma quantidade de perguntas ideal do SPIN. Achei ótima a sua pergunta, porque inclusive um adendo muito importante que eu ia acabar de trazer é: tomem cuidado com excesso de perguntas de situação. A gente quer falar mais sobre o problema e sobre as consequências. Não existe um número fechado, mas no quiz em si, a gente tende a não passar de 20 perguntas. A gente vai testando também a resposta do nosso público lá no nosso aplicativo de quiz, as taxas de interação. Em geral, qual é a minha estrutura base de teste inicial? 2 perguntas de situação, 3 perguntas de problema, 3 perguntas de implicação, 2 perguntas de necessidade. Essa é a estrutura base. Alguns públicos respondem melhor a mais comunicação, outros menos. Isso é teste, mas como estrutura base é legal a gente usar essa e entendendo como está a taxa de interação de cada etapa. Meu público desiste muito depois de muitas perguntas de problema. Meu público é mais sensível a falar das consequências. Eu diminuo um pouco, eu foco mais em trazer o problema. Isso a gente entende com o tempo. Agora eu vou deixar para vocês um. Ah, repetir, por favor. Vou repetir. Vamos lá, pessoal, comigo. 2 para situação, 3 para problema, 3 para implicação, 2 para necessidade. 2, 3, 3, 2.
2, 3, 3, 2. Lembrando que isso é uma estrutura base inicial. Vamos lá, rapidinho, só para ver se vocês entenderam, porque vocês vão precisar disso para a próxima parte, tá? Eu acho que eu sou o terror do web design. Eu estou pedindo ajuda para minha amiga Manu, que é uma querida aqui do time que manja muito, mas por enquanto vocês ainda vão ficar com um contraste azul com vermelho na tela. Mas eu juro que eu tô cada vez melhor em design. Eu tô me esforçando para melhorar essa habilidade. Vamos lá, pessoal. Eu vou dar aqui 4 perguntinhas rápidas para vocês e eu quero que vocês me falem no chat se essa pergunta é uma pergunta do tipo I, do tipo S, do tipo P, do tipo I ou do tipo N. Ela é de situação, ela é de problema, ela é de implicação, ela é de necessidade. Primeira pergunta. Se você tivesse um método simples para atrair cliente todos os meses para a sua clínica, como isso ajudaria no crescimento do seu consultório? Caramba, todo mundo acertou. Eu não acredito, gente. Olha só. Quase. Necessidade, necessidade, necessidade. É isso aí. A gente vai revisando o material porque não se preocupem. Spin é prática. Por que que eu sei que é necessidade? Porque eu já estou falando, ó. Se eu tivesse uma forma simples de resolver o seu problema de cliente, por que que isso seria bom para o seu consultório? Então é necessidade. Pergunta 2. Qual a maior dificuldade que você encontra hoje quando tenta cuidar da sua pele em casa? Cara, eu nem terminei de ler, vocês já estão. P, 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 P. Boa, P. Por que P? Porque eu tô perguntando qual a maior dificuldade. Eu tô falando assim, ó, o seu problema, qual o seu problema? Qual a sua maior dificuldade? Sempre que eu conseguir trocar alguma palavra ali por problema, por dificuldade, por mais difícil, por pior, eu tô falando do problema. Isso aí, Graça, P. Marcelo P, problema. Carlos Guilherme, problema. Gente, que orgulho de vocês. Uma pena que a gente tem estrelinha aqui para dar. Todo mundo ganhar estrelinha aqui hoje. Que lindo, que lindo. A penúltima agora, a penúltima. Estamos encerrando com chave de ouro. Se você continuar, perpetuar, se você continuar atendendo apenas pacientes presenciais, o que pode acontecer com o crescimento do seu faturamento? E, Vou parar de repetir, que tá ficando estranho o som, né? Exatamente, Cris. Exatamente, Gabriela. Exatamente, Jamila. Implicação. Sim, Marcelo. E implicação. Gente, perfeito. Cara, vocês vão arrasar na próxima etapa. É isso que eu queria. Pergunta 4, última, para a gente fechar. Hoje, como a maioria dos pacientes chega até o seu consultório? Hoje, como que é para o paciente chegar no seu consultório? Rose, Thaís Saraiva, situação. Pablo Luiz S, Carlos Situação, Marília S, Juliana S. Gente, vocês estão um orgulho, cara, um orgulho. Vocês não estão noção da minha felicidade aqui. É isso mesmo. Poxa, eu estou muito feliz que todo mundo dedicou um tempo para realmente aprender o que é o spin e entender como isso pode ajudar no negócio de vocês hoje para melhorar as vendas. Agora eu vou pedir 5 minutinhos, porque vocês perceberam que eu estou tentando tomar uma água há um tempão e a minha amiga Ellen também tá. Então a gente vai rapidinho pegar uma água, 5 minutos, e vou pedir para vocês pegarem também, que eu sei que a gente estudou muita coisa. A gente precisa dar uma refrescada aí nessa cabeça. Então peguem uma água, que depois a gente vai para a implementação. Vocês vão fazer as perguntas de vocês. A gente já entendeu o que é o quiz, quais são as perguntas, o porquê de cada pergunta. E agora a gente vai passar pela construção prática das perguntas. Por isso eu quero que vocês estejam muito preparados para esse momento. Vão lá, tomem uma água, vai no banheiro. E a gente volta em breve com a aplicação prática das perguntas. Um prazer falar com vocês. Tchau, Marília. Tchau, Carlos. Cara, o Carlos está empolgado. É isso aí. A gente volta daqui 5 minutinhos, Patrícia. 5 minutinhos mesmo. Vamos lá pegar uma água e já já a gente está aqui, pessoal. Muito obrigada pela participação.